Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Programação de Jogos. E esse vídeo aqui é uma introdução, principalmente para quem está iniciando, né, nessa nova empreitada de programação de jogos. E você que é veterano, cola aqui que sempre tem alguma coisa a mais que a gente aprende, né, alguma coisa nova ali, tá? Vamos aprender aqui alguns conceitos para que quando no meio dos conteúdos surgirem alguns nomes, algumas nomenclaturas, vocês já vão estar familiarizados com os conceitos, ok? Então aqui, para desenvolver o jogo, né, não é simplesmente começar a fazer tudo que der na telha, principalmente se vamos querer disponibilizar para outros públicos. Por exemplo, temos que saber escolher o áudio, o conteúdo e nosso público-alvo, né, a faixa etária. Se iremos fazer um jogo para criança, o jogo não pode conter violência, por exemplo, nem áudios que podem provocar algum tipo de problema auditivo, né, às pessoas. Então, assim, é muito interessante, muito importante também sabermos o que a gente vai produzir para as pessoas jogarem, tá? No Brasil ainda não existe uma lei específica para jogos digitais, né? Os jogos ainda são considerados como programas de computadores, que na verdade não deixam de ser, né? Mas é diferente de outros países, como por exemplo os Estados Unidos, que existem as leis próprias. Como vocês podem ver aqui, são até especificações, né, para cada faixa etária. Por exemplo, você tem que determinar qual faixa etária pode jogar o seu jogo. Então, o primeiro passo é isso, né? É definir o público-alvo, que tipo de conteúdo você irá produzir, beleza? Uma vez definido o público-alvo, aí vamos definir qual o gênero do jogo, né? Aqui eu destaquei os principais, que são ação, onde o jogo requer que o usuário não pare, né? Na verdade, esteja sempre interagindo com desafios, apertando vários botões ao mesmo tempo. Então, esse é o jogo de ação. Já o jogo de estratégia é o contrário, né? É um jogo mais calmo, requer que o jogador ou personagem, né, tenha habilidades especiais, pense, planeje se vai seguir determinado lugar, se vai conseguir resolver determinado quebra-cabeça, por exemplo. Já o jogo de aventura, né, é aquele jogo onde tem toda uma história, né, todo um protagonista, tem o vilão, tem todo um enredo, né, como se fosse, vamos dizer assim, um filme. Tem toda uma narrativa e sempre inicia ali o personagem no início da carreira, se desenvolvendo e até seu objetivo final. Tem ainda também os esportes, né, que como o próprio nome sugere, são futebol, beisebol, basquete, enfim. Os de corridas, que tem os Fórmula 1, GP de moto, entre outros, tá? E os RPG, que é diferente do aventura, o personagem não tem uma história fixa, né? No RPG você pode seguir caminhos diferentes com o seu personagem, tá? Só que acontece? Hoje em dia dificilmente você tem um jogo só com o gênero. Você pode pegar esses gêneros e trabalhar eles, né? No mesmo jogo você ter vários gêneros, um pouco de cada um. Por exemplo, você pode ter um jogo onde vai ser uma partida de futebol, só que ao invés de pessoas você vai ter carros ou motos, né, conduzindo a bola. Então aí a imaginação ganha asa nesse requisito, tá? Outra definição é a plataforma, onde serão executados jogos desktop, né, computadores, mobile, consoles, que são os videogames, arcade e web, né, executados diretamente na internet, no browser do computador. Isso é muito importante, pessoal, porque
vejam só, o console utiliza controles, já o mobile utiliza touchscreen. Então a mecânica da programação é diferente, né? Você vai ter que fazer uma programação para o controle e outra programação para o mobile. Então é muito interessante já definir onde que vai ser executado o projeto, se é apenas uma plataforma ou se vai atingir mais de uma, principalmente quando trabalhamos com multiplayer, né? Que hoje temos a possibilidade do mesmo jogo ser rodado no desktop com usuários mobile, ok? Outro ponto a ser definido é o tipo de gráfico, né? Se o jogo vai ser 2D ou 3D. Aqui onde o 2D vamos utilizar apenas imagens, né? O sprite, e no 3D vão ser objetos tridimensionais, né? Mais detalhados, com luminosidade, com sombra, né? Mais aproximado do real. Tem também um conceito, né? Um tipo de jogo chamado de 2.5D. No mesmo jogo são utilizados os dois elementos bem singulares, né? Bem específico. Por exemplo, aqui vocês podem ver os personagens que são a imagem, né? Achatada 2D, mas temos também uns blocos aqui, ó, 3D. Então não são tão comuns, mas existe essa possibilidade, ok? Outra coisa também a ser definida, pessoal, é o tipo de jogo, né? O modo de jogo, na verdade. Se vai ser first person, né? Primeira pessoa, onde é aquele jogo, geralmente jogo de guerra, tem apenas a câmera, né? Como se fosse a visão do personagem, e no máximo vai ver aqui as mãos ou a arma interagindo, né? Tem o outro modo que é o third person, que é a terceira pessoa. Nesse modo aqui já conseguimos ver o personagem por inteiro, né? Conseguimos ver suas ações, suas animações de pulo, correr, cair, enfim. Podemos destacar também aqui o modo de jogo online ou local. O jogo online tem um servidor onde agrupa, né, se reúne jogadores de todos os lugares que acessam aquele determinado servidor e jogam de forma contra ou colaborativa. E o jogo local é aquele que você joga na sua própria máquina, dispositivo, né, sem a necessidade de internet, por exemplo. Então até aqui, pessoal, a gente viu o modo de jogo, né, a plataforma, o gênero do jogo, né? Até então, se vocês observarem, a gente está tratando aqui o jogo como o que chamamos de desenvolvedor indie, né? A equipe de um homem só, onde apenas uma ou duas pessoas, né, desenvolve o jogo completo por inteiro, né? O desenvolvedor indie, ele não tem o investimento de terceiros, né? Não tem a participação de uma empresa, não tem um estúdio de jogos, é apenas de forma independente, tá? Então, para desenvolver principalmente de forma independente, é necessário que dominemos pelo menos o conhecimento básico de algumas ferramentas. Por exemplo, quando a gente desenvolve o jogo sozinho, temos que saber, né, criar e editar algumas imagens, objetos 3D, animações e alguns áudios, né, que não faz sentido um jogo sem áudio, por exemplo. Para edição de imagem, né, eu trouxe alguns exemplos aqui que vocês podem pesquisar. Tem o Photoshop, que é uma ferramenta paga, né, e tem o GIMP, que faz basicamente as mesmas funções, porém o GIMP é uma ferramenta open source, né, grátis. Já para modelagem de objetos 3D, temos aqui o Blender, o Sketch e o Cinema 4D. O diferencial é que o Blender é uma ferramenta grátis, né? O Cinema 4D é a ferramenta paga e o SketchUp é o ideal, tem a versão paga e a versão free, né? Que é ideal para
desenvolvimento de estruturas como casas, muros, edifícios, enfim, tá? E para animação, se vocês observarem aqui que essas ferramentas se repetem, né? O Blender e o Cinema 4D, além de modelarem personagens e outros objetos 3D, elas também conseguem fazer animação. Daí eu queria destacar aqui, pessoal, o Blender, né? Se vocês tiverem um tempinho para estudar essa ferramenta, que é poderosíssima, tá? É possível inclusive criar jogos dentro da própria ferramenta também. Então ela também consegue fazer animações, assim como o Cinema 4D e a iClone, né? O Cinema 4D e a iClone são ferramentas pagas, enquanto o Blender é gratuito. Já para edição de áudio, né, cortar, mudar o tom da voz, juntar áudio, nós temos o Audacity, que é uma ferramenta grátis, e temos o SoundForge, que é uma ferramenta paga, tá? Então é muito importante a gente conhecer um pouco dessas ferramentas, ok? Então, pessoal, apesar de vocês, né, verem o conceito indie, que geralmente é o que acontece hoje, nós temos que se virar desenvolvendo um pouco de tudo. Nada impede de você se especializar em alguma área, né, e trabalhar em um estúdio de programação de jogos. Então aqui temos as seguintes, né, áreas profissionalizantes que vocês podem seguir, não necessariamente a programação. Então o game design é um especialista, né? Geralmente ele quem administra a equipe, né? Todo o projeto do jogo ele é responsável. Você pode trabalhar com modelagens 3D, animação, design, que é a parte gráfica, né? O game level, que é o artista responsável pela montagem, por exemplo, da fase, né, do jogo. A programação, que é a digitação dos códigos, e o som. Então nada impede de você escolher: mas eu só sei tocar violão. Você pode criar trilhas sonoras para um determinado jogo. Então nada impede de você trabalhar na área de programação de jogos. E aquela parte que muita gente questiona, né, quer saber, é como ganhar dinheiro com jogos. Então eu trouxe aqui algumas formas através de anúncio, né? É a mais utilizada, porém aqui tem menos retorno. Você coloca anúncios nos jogos, onde você tem ali centavos, né, por cada visualizações. Claro que você precisa ter muito download, muitas visualizações dos jogos, muita gente jogando para você ter uma quantia boa. Outra forma é a cash ou compra de itens, né? Por exemplo, no seu jogo você tem um personagem que ele pode conseguir uma espada com 10.000 pontos. Só que talvez demore um pouco para ele conseguir a espada. Mas aí ele pode ir lá e pagar com moeda real e adquirir essa espada. Tem também a questão da monetização de versões. Por exemplo, podemos disponibilizar uma versão light, né, do nosso jogo com 5 fases apenas. Daí a pessoa foi lá, jogou e gostou e quer continuar jogando. Ela pode comprar a versão completa com 50 fases, ou seja, o jogo completo, né? E a outra forma de monetizar é através da venda do propriamente dita, né? Você desenvolve o jogo e vende para alguma empresa ou algum estúdio, né? Ou até por demanda. Alguém quer criar um jogo, não sabe, você vai lá, faz a proposta e desenvolve o jogo e vende para a pessoa. Então essas são as formas mais comuns de se monetizar com jogos. E aqui, pessoal, quando a gente já tiver desenvolvendo, né, esse conceito é muito interessante, né? Aqui tem um exemplo de um jogo 3D onde vamos tratar aqui, aí vamos lembrar bem aqui das aulas de matemática, né?
plano cartesiano, que é o eixo X e o eixo Y, né? Então quando a gente trabalha com jogos 2D, a gente vai visualizar apenas essas opções, né? Vamos posicionar os elementos que são as imagens apenas nesses eixos. Já quando a gente vai trabalhar com a imagem 3D, se vocês observarem, tem um terceiro aqui, ó, que é o de profundidade. Então, além de ter o eixo X, que vai para a direita, para a esquerda, o Y cima baixo, nós temos também o Z, que é o para frente e trás, né? É o responsável, por exemplo, pela iluminação ou as sombras projetadas dos jogos. Ok? Então é isso, pessoal. Já nos próximos vídeos, né, vocês vão acompanhar aí que iremos utilizar a ferramenta Engine Unity 3D e vou trazer para vocês algumas técnicas, alguns métodos de desenvolvimento que aí vocês podem aprender e utilizar inicialmente para criar seus jogos. Ok? Até a próxima e nos vemos nos próximos vídeos.